Alô, amigos, não vou contar nenhuma lorota e nem piada, mas um antropólogo publicou há alguns dias no caderno Ilustríssima da Folha um texto sobre um tema absurdo no Brasil, o que se chama, em linguagem de social política, racismo reverso, ou racismo de negros contra brancos. No Brasil, não são os negros que estão sendo vítimas de racismo dos brancos. Existe o racismo do negro contra o branco. Isso é brincadeira, né? Brincadeira, coisa de pirado, não? É claro que mesmo na Folha houve jornalistas, colegas, protestando, mesmo porque essa teoria é considerada de extrema-direita, bem de acordo com esse governo que está aí. Como se não bastasse o Olavo de Carvalho, que já se foi com aquela sua história de que a terra é plana, vem agora essa de racismo de negros contra brancos no Brasil. Sem cabimento. Esse é o nosso lamentável tema. Mas antes de prosseguirmos, peço para você se inscrever neste canal. Uma maneira de apoiar nossa luta contra esse governo. Se inscrever é o principal, mas você pode também curtir, partilhar, deixar um comentário, tudo isso é bom. Tudo que faça aparecer esse canal. Mesmo porque nós estamos saindo de 3 semanas de bloqueio. Porque alguém não gostou do que nós dissemos. Então, vocês veem, não é simples. Não é simples sentar aqui e contar uma história. Não. Além de tudo, além de todo o tempo, o trabalho, existe a oposição. Conto com vocês. E vamos continuar. Esse texto do antropólogo Antônio Risério sobre racismo de negros contra brancos, citando fatos ocorridos nos Estados Unidos, embora querendo se referir à sociedade brasileira, foi publicado há 2 semanas na Folha de São Paulo. Provocou forte reação entre intelectuais. Houve mesmo abaixo-assinado entre jornalistas da própria Folha, escandalizados com essa história. E seguiram-se explicações do diretor da redação, o Sérgio Dávila, que não convenceram ninguém. E houve também um abaixo-assinado bastante anormal no Brasil, um país racista, bastante seguido. Cerca de 700 assinaturas em favor dessa história de racismo de negros contra brancos do Antônio Risério. Por um momento que esperamos seja longo, pois logo estará em discussão a reformulação das cotas raciais e a mudança do nome da Fundação Palmares para a Fundação Princesa Isabel, a boazinha, que acabou com a escravidão no Brasil. O linguajar chulo, seguido de argumentos rasteiros e destituídos de inteligência do presidente Bolsonaro, faz um stop. Estamos agora sendo substituído por um tema que revela pelo menos um debate de nível universitário, embora não seja aceitável, mas o nível é outro. Teria Antônio Risério descoberto na Bahia a versão brasileira de Marcus Garvey, o jamaicano sindicalista que nos anos 1830, se tornou líder dos negros norte-americanos, denunciando a segregação, os linchamentos, e criou a United Negro Improvement Association e se intitulou o porta-voz da raça negra? Ou encontrou algum descendente de Emiliano Munducru, o anti-segregacionista brasileiro, nos Estados Unidos, pioneiro na luta dos negros contra a segregação dos Estados Unidos, desconhecido no Brasil, mas citado na França e na África, como exemplo por ter processado um capitão de navio em 1833 por segregação. Ou existe algum Bobby Seale ou Ray Newton
brasileiros querendo organizar uma versão dos Panteras Negros do Brasil. Será? Ao que se saiba, nenhum movimento anti-brancos dirigido por negros existe no Brasil. Muito ao contrário, né? Se os brancos são os alvos preferidos nos assaltos, não é por motivo racial, mas por possuírem mais dinheiro ou por viverem em propriedades com bens de mais valor. Ninguém assalta a favela. O líder negro mais conhecido atualmente no Brasil se chama Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Ora, ele está empenhado no quê? Em atacar os brancos? Não! Ele é amigo dos brancos. Ele quer acabar com a legenda do herói negro Zumbi, um dos pioneiros na luta pela libertação e contra a escravidão. Mas que ficou nisso mesmo, acabou se suicidando porque... Brasil. Ele quer acabar com essa legenda para transformar a abolição da escravidão não numa conquista dos abolicionistas, de todos quantos lutaram contra a escravidão no Brasil, mas que foi uma dádiva, foi um presente da princesa Isabel Branca. Um presente um tanto tardio, porque o Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Belo exemplo. Ou seja, Sérgio Camargo nada tem a ver com esses que eu citei, que lutaram contra a escravidão nos Estados Unidos. Muito ao contrário. Ele não é contestador do racismo no Brasil. Está até expulsando as pessoas negras que pertencem à Fundação Palmares, pois está empenhado numa depuração da Fundação Palmares. Está limpando a Fundação Palmares dos negros. Equivalente a uma limpeza destinada a apagar da memória brasileira todos os nomes de negros conhecidos por terem denunciado o racismo. Até o Gilberto Gil ele botou para fora, num processo absurdo de branqueamento dele e de nossa história. A provocação feita pelo antropólogo Antônio Risério já havia recebido uma violenta contestação no site Observatório da Imprensa, com o qual eu também colaboro, pelo professor Fabrício César de Oliveira, da Universidade de São Carlos. Mas o retorno ao tema que fiz no Observatório da Imprensa e que estou fazendo aqui é necessário, porque é importante no Brasil se afirmar que imaginar racismo negro contra brancos é um absurdo. Não cola. Houve muito debate entre os intelectuais, entre os professores, e o abaixo-assinado em favor do Antônio Risério faz mesmo um elogio e diz que ele, no momento, é uma das vozes mais importantes do Brasil, sobretudo por fazer oposição a uma ideologia intolerante e autoritária. Intolerante e autoritária. É? Que ideologia é essa? É do Bolsonaro? Que indireta é essa? Coloca num abaixo-assinado que afirmar um absurdo desses é porque o sujeito é muito importante, porque ele virou o líder de um movimento contra uma ideologia autoritária. Enfim, a cor desse texto é bem branca, né? O racismo nas Américas vem de longe. Vem do colonialismo europeu, do tráfico de escravos dos negros africanos. Esse pessoal que você vê na rua, gente pobre, habitando nas favelas, antigamente
eram escravos dos brancos, porque eram negros, só por isso. E trabalhavam de graça, e apanhavam para trabalhar. E agora vem um sujeito e diz que eles praticam racismo contra os brancos. Por isso, diante da tese sociológica de um antropólogo, nada mais aconselhável do que buscar na imprensa de um importante país colonialista. Qual foi um dos grandes países colonialistas do passado? A França. Em linhas gerais, as expressões racismo anti-branco ou racismo reverso são contestadas pela maioria dos pesquisadores franceses em ciências sociais. Então, o racismo dominante, no caso do Brasil, é sistêmico e estrutural. É uma coisa ali que ninguém pode tirar. Já faz parte do país. No campo político, essas expressões são utilizadas e instrumentalizadas por quem? Pela extrema-direita. E você sabe que no governo do Brasil está a extrema-direita, ou pela direita nacional populista. De acordo com a professora de filosofia política da Universidade Panthéon-Sorbonne, Magali Bessone, a noção de racismo anti-branco não é pertinente, ou seja, não tem cabimento nas sociedades onde os brancos estão em posição de dominação. Alguma dúvida que os brancos estão em posição de dominação no Brasil? Podendo haver alguns casos isolados de revolta de negro, mas são casos particulares de ódio racial. É claro, o cara é apertado, onde ele explode, mas sozinho. Não existe um movimento coletivo de negro contra branco. Isso é delírio. É isso, meus amigos. Discutir isso me revolta. Se revolta você também, inscreva-se. Nós estamos num ano eleitoral. As coisas vão esquentar. Seria bom que você nos apoiasse fazendo parte deste canal. Tem muita coisa que nós vamos ter que contar, ok? Até lá.